Confesso que é com muita tristeza que eu gravo esse vídeo para vocês hoje. Eu acabei de assistir uma reportagem do New York Times em vídeo dentro de um hospital no Bronx, em Nova York, que é a cidade mais atingida hoje nos Estados Unidos e que tem mais casos, só na cidade de Nova York tem mais casos do que em muitos países do mundo. E você vê os profissionais na linha de frente lá atuando e sobrecarregados e um monte de pessoas internadas e um monte de pessoas morrendo, isso é devastador. E ontem o Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, ele deu uma entrevista para o Fantástico e deu para sentir, ou eu senti pelo menos, o desespero na fala dele. Porque aqui na Espanha, por exemplo, a gente passou o pior já. Ou aparentemente a gente passou o pior. A gente acha que passou o pior. Já deu o pico de contágios, já deu o pico de mortes e agora começa a cair. E aos poucos, o debate sobre como voltar ao mundo a trabalhar, a estudar, começa a tomar conta da nossa vida. Então, por exemplo, hoje aqui a gente vê a retomada de certos trabalhos que não eram essenciais, porque durante umas semanas a gente ficou apenas trabalhos essenciais, nada mais, tudo fechado. E agora, hoje, gradualmente, começam a voltar certos trabalhos que o governo aqui autorizou. E a proposta, ou a crença, é que daqui a umas 2 semanas a gente possa começar gradualmente sair de casa e tentar retomar a vida. Mas não sabemos. Há muita incerteza, a gente não sabe. Nós aqui passamos o pior, só que vocês aí não viram o pior ainda. Vocês no Brasil ainda não têm ideia da dimensão do negócio. Então, na fala do Mandetta ontem, eu senti essa advertência. Se preparem porque agora, segunda metade de abril, maio principalmente e junho, vem de fato a avalanche. Eu adoraria pensar que o Brasil vai passar ileso a isso, que o vírus vai desviar do Brasil. Ah, não quero passar por aí. Ou que o brasileiro tem uma imunidade inata ao vírus, que não será afetado. Eu adoraria acreditar nisso. Mas levando em consideração o percurso que ele fez, por onde passou e o estrago que fez, e mais do que isso, o descaso de muitos brasileiros nessa circunstância que não estão levando a sério a pandemia, não acho que o brasileiro vai ser poupado disso, do pior dos cenários. Segundo o Mandetta ontem, pouco mais de 50% da população está isolada agora, está em quarentena. Ou seja, você tem metade do Brasil que ainda age como se nada tivesse acontecendo. Fazendo festa, saindo à rua, fazendo carreata, fazendo passeata pró-Bolsonaro, para que as pessoas voltem ao trabalho. Eu vi cenas ontem, por exemplo, de uma família atacando um médico, que o médico tinha posto no atestado de óbito suspeita de coronavírus. A família ficou indignada e foi atacar o médico. Eu não sei se vocês... Bem, eu imagino que vocês que assistem aqui têm dimensão disso, mas não sei se vocês, eu falo que brasileiros, têm a dimensão do que está acontecendo. Vou voltar a citar a Espanha aqui para vocês terem uma noção da proporção da tragédia aqui. Na Espanha, por ano, tem em torno de 300 homicídios, ou seja, 300 assassinatos aqui no país. Eu sei que para brasileiro é difícil pensar nessa proporção, né? Porque é um país com 46 milhões de habitantes aqui, a Espanha, e apenas 300 homicídios. O Brasil tem pouco mais de 200 milhões de habitantes e tem 60 mil homicídios por ano. Então, assim, a proporção é totalmente diferente. Eu não vou conseguir fazer de cabeça a conta aqui, mas seria como se aqui na Espanha tivesse, equivalente ao Brasil, tivesse 10 mil homicídios ao ano. É muita gente morta. Porém, nesse caso do coronavírus, só nesse caso, até agora, porque não acabou ainda, na verdade está acontecendo ainda, só nesse caso do coronavírus, até o momento, poucas semanas, nós estamos falando de quase 17 mil mortos. E aqui não inclui apenas idosos ou doentes, não, como diz o Bolsonaro. Aqui inclui todo tipo de pessoa. É claro que a taxa de mortalidade é muito maior para quem é idoso, mas tem matado também pessoas de todas as idades. Então a tragédia coletiva para um país como esse, que não está habituado com uma tragédia violenta todos os anos como é o Brasil, tem mobilizado todo o país. As pessoas estão em casa, ainda estão em casa. Hoje, como eu disse, algumas pessoas voltaram para o trabalho, mas ninguém minimizou o risco. Ninguém minimizou quão grave é a situação. E no caso do Brasil em particular, assim como os Estados Unidos também, eu acho que o Brasil tem muita semelhança com os Estados Unidos nesse momento. É como se você estivesse numa estrada, ultrapassando um carro, e você visse
um caminhão na sua direção. E aí você tem a opção de seguir ultrapassando e bater de frente com esse caminhão, ou você tem a opção de voltar para sua faixa e tentar seguir o caminho correto. E a minha sensação aqui, observando aqui, vendo as cenas no Brasil, vendo as imagens dos brasileiros fazendo festa, é que os brasileiros estão seguindo pela faixa contrária. Estão tentando ultrapassar o vírus como se fossem capazes de fazer isso. Como eu disse, eu espero que o estrago seja mínimo no país, mas tudo nos leva a acreditar que será uma tragédia. E isso só vai postergar as medidas de quarentena. Isso só vai prolongar, na verdade, o impacto da doença. Quanto mais tempo demorar para entrar em quarentena, para entrar em bloqueio total, quanto mais tempo demorar para isso, mais longa será a curva de contágio, mais pessoas vão morrer e mais sofrido será o processo. E daí a gente entra na outra parte da entrevista do Mandetta, quando ele fala do presidente, né? Quando ele é perguntado sobre o presidente, se o presidente tem ajudado ou não nesse problema, né? Essa divergência de posturas diante da crise, o Mandetta propondo isolamento, propondo medidas para conter isso, e o presidente saindo à rua, indo à padaria, sabe, se encontrando com as pessoas na rua, dizendo que já está passando. Ele disse agora numa live com evangélicos que já estava passando o vírus. Ele disse o seguinte aqui, o Bolsonaro, ontem, parece que está começando a ir embora essa questão dos vírus, ou melhor, como diz o Bolsonaro, essa questão do vírus. Mas está chegando e batendo forte a questão do desemprego. E aqui, mais uma vez, o Bolsonaro está contrariando completamente todos os peritos, todos os experts na área, indo na contramão do mundo, Atualmente só tem 4 líderes no mundo, né? Líderes não, mas tem 4 governantes no mundo que estão negando isso. 3 são ditadores, um é o Bolsonaro. Eu não me lembro todos, mas eu sei que tem Nicarágua, eu sei que tem Turcomenistão, eu não me lembro qualquer outro país, e o Brasil. 4 países no mundo não estão levando a sério essa questão do coronavírus. E daí o Mandetta disse, né, ele deu uma boa analogia que acho que explica muito bem a postura do presidente do Brasil, de uma parte grande do Brasil, na verdade, é que ele diz o seguinte: se você tem um paciente com diabetes, você vai lá e fala para ele assim, olha, se você comer doce, você vai ter problemas. Você não pode comer doce. E daí o paciente vai lá, come doces, daí tem problema de visão, fica cego, tem que amputar uma perna, tem problema no rim. Só que mesmo assim, o médico continua tratando o paciente. Só que em vez de tratar, só que em vez de reduzir o impacto no organismo do paciente, o médico tem que tratar agora problemas decorrentes da teimosia do paciente em não se tratar, em não se cuidar. Então no Brasil o que vai acontecer agora você tem as advertências, você tem os alertas, você tem médicos, profissionais de saúde advertindo, vai acontecer o pior. Se vocês não ficarem em casa, se vocês não ficarem em quarentena, se vocês não se prepararem para isso, vai acontecer o pior. E daí o paciente, que é o Brasil, ou uma parte dos brasileiros, prefere comprar o risco, prefere trucar aqui. Então eu vou encarar isso aqui, eu sou macho, eu vou encarar essa doença, o vírus não vai me derrubar. E daí vai pra rua, vai pro mercadão comprar peixe, vai pra festinha, vai pro pagode, vai pro baile funk, vai pra padaria. Só que depois, esse preço vai ser cobrado mais à frente. Lá na frente, essa pessoa, o machão que desafiou o vírus, vai ter que encarar as consequências disso. E daí não é mais ficar em quarentena ou não. Aí é amputar uma perna, aí é ficar cego. E aí é ver na carne o sofrimento. Nos Estados Unidos agora, um país que se recusou a fazer isso, né, que o presidente Trump já sabia disso em janeiro, sobre os riscos disso, e resolveu comprar essa briga, atualmente é o país que tem o maior número de mortos no mundo inteiro. Eu vou ver os dados para vocês aqui porque são assustadores. Até o último relatório emitido, são 557 mil infectados nos Estados Unidos e 22 mil mortos. Inclusive, já tem mais mortes de coronavírus nessas semanas agora do que tem de homicídios nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, né, cerca de 5 mil americanos morrem engasgados por ano, né, um dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado, né? Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi para matar o carrapato. Isso que é um país que tem muitos homicídios. É o país da OCDE que mais tem homicídios ao ano.
E foi um país que minimizou também o impacto. Inclusive, alguns estados ali, até recentemente, até uns dias atrás, as coisas estavam normais, estavam operando normalmente. É claro que a gente não pode minimizar o impacto econômico. Eu ressalto isso aqui em todos os vídeos que eu falo. O impacto econômico será enorme. Será enorme aqui na Europa, será enorme aqui na Espanha, será enorme na China agora, que já saiu um relatório também dizendo que o PIB da China vai despencar. Será enorme nos Estados Unidos, que está com mais de 16 milhões de desempregados nas últimas 3 semanas. Pessoas que deram baixa em seus empregos, 16 milhões de pessoas. Será crítico no Brasil também. Será crítico no mundo inteiro, porque você tem países que estão parando completamente. Então, a crise econômica posteriormente também será catastrófica. Só que, como eu disse já no outro vídeo, a economia te dá um jeito. Será difícil, muita gente desempregada, será difícil, será complicado, será difícil sair disso, será. Mas a história prossegue. Em algum momento aqui começarão a melhorar as coisas e voltará, os empregos voltarão, a economia volta a girar. Porém, as vidas perdidas não voltam mais. Essas dezenas de milhares de pessoas que morreram até agora, nos Estados Unidos, por exemplo, ou aqui na Espanha, não voltam mais. Até o momento, em todo o mundo, já foram 113 mil mortos. Não é uma gripezinha, não é um resfriadinho, é algo grave. E quando você tem o Bolsonaro minimizando isso ainda, dizendo que está passando já, que o pior já passou, e isso não é verdade, isso não é verdade, entrando em conflito com a mensagem da OMS, da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, do próprio governo dele, quando ele entra em conflito com isso, ele está lançando uma parte dos brasileiros para a morte. Isso, em grande parte, é decorrente do negacionismo da ciência também. Pessoas que negam a ciência. Pessoas que negam o conhecimento científico. Quando o Átila foi no Roda Viva, ele disse uma coisa que a princípio eu concordei com ele. Eu achei que fazia sentido. Ele disse que nesse momento aqui as pessoas estão deixando de lado, em parte, a retórica negacionista, a retórica ideológica e estão se fiando na ciência e na imprensa. Mas não sei se é bem assim, na verdade. Olhando agora, nesses últimos dias aqui, essas últimas semanas, eu acho que não é bem assim. Eu acho que você tem uma parte, de fato, dos brasileiros e do mundo que se voltou para a ciência, se voltou para a imprensa tradicional, mas uma grande parte ainda continua numa retórica ideológica fanatizada. Porque o problema aqui é muito mais profundo, na verdade. O problema aqui é que você tem pessoas no mundo hoje que elas vivem num mundo paralelo, na verdade, de informação. Elas não consomem a imprensa tradicional, elas não consultam cientistas, elas vivem em grupos de WhatsApp, elas vivem em páginas revisionistas ou negacionistas históricas, elas vivem em páginas negacionistas, então elas vivem num mundo paralelo mesmo. Tudo que elas consomem, tudo que elas leem ou ouvem, recusa a realidade. E você tem, nesse segmento aqui, um grande número de fanáticos religiosos também, que faz parte da bolha ainda que apoia o Bolsonaro cegamente, que vê no Bolsonaro um profeta ou um líder divino. Quando você tem pessoas que simplesmente recusam qualquer contato com o mundo real e vivem no mundo ideologizado, no mundo fanatizado, essas pessoas não vão parar para ouvir a ciência ou a imprensa. E eu digo hoje que uma grande parte do Brasil está nessa bolha fanatizada. Uma parte considerável, pelo menos. Assim como nos Estados Unidos também. Você tem uma parte dos Estados Unidos ali que tem uma bolha fanatizada, uma bolha ideológica, uma bolha religiosa fanatizada. Que acham que Deus vai protegê-los. Que eles estão ungidos no sangue de Jesus. Que o vírus não vai tocá-los, porque eles são protegidos por Deus. E a recusa de certos pastores evangélicos de fechar a igreja nesse momento tem a ver em manter essa garra sobre esse povo ali, sobre essas pessoas fanatizadas. Porque se der uma brecha, se eles abrirem um pouquinho a garra ali, o punho deles sobre essas pessoas, elas escapam. Isso é o que eu não vejo aqui na Europa. Talvez a grande diferença entre a Europa e a América como um todo, né, Estados Unidos e América Latina, tem a ver com esse fanatismo religioso também. Pessoas que estão completamente cegas pela religião e acham que a resposta agora não é uma resposta científica, não é uma resposta médica, mas uma resposta divina. E isso vai levar a muita morte. Isso vai levar a uma tragédia. E o pior é saber que quando isso acontecer, quando a tragédia acontecer, a resposta não será médica, também será divina. É vontade de Deus isso. Deus quis assim. Deus está nos punindo. É o apocalipse. Porque são tão fanatizadas que mesmo na tragédia, mesmo na desgraça, elas não vão enxergar a realidade.
Elas vão enxergar uma mensagem divina aqui. Assim como já aconteceu anteriormente. Se você pensar no passado, por exemplo, em outras catástrofes da história, na peste negra, por exemplo, muita gente via aquilo como uma vingança divina, como uma praga divina. Deus quer punir a humanidade. Então, ao invés de você ver essa retomada da sanidade no sentido da ciência ou do conhecimento consolidado ou da informação precisa, você vai ver cada vez mais pessoas se apegando a uma narrativa religiosa fanática, fundamentalista, delirante. E eu acho que isso pode consolidar também ainda mais essa base bolsonarista fanatizada. Porque, no final das contas, é a vontade de Deus. Deus sabe o que faz. Deus está nos punindo por nossa iniquidade, nossa maldade. Como eu disse aqui no começo, é com muita tristeza que eu faço esse vídeo aqui, porque é aquilo. É o carro indo na direção do caminhão. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, se vocês viram a entrevista do Mandetta ontem no Fantástico, contrariando mais uma vez o Bolsonaro. Isso pode ter implicações também para o Mandetta, pode levar à demissão dele ou ao fortalecimento dele, a gente não sabe ainda, vai ter que esperar. Mas como é que vocês enxergam isso, na verdade? Né? Como é que vocês enxergam agora o rumo que o Brasil está seguindo? Se vocês acham... nem sei, gente. Sinceramente, diga o que vocês pensam aqui embaixo, deixe um comentário. A gente se vê por aí. Tchau.